Sabe quando a gente acorda com aquela sensação de que está correndo sem sair do lugar? É como se a vida tivesse virado uma maratona de obrigações e o prazer de existir ficasse sempre para depois. Muita gente acredita que aproveitar a vida é sobre ter tempo, dinheiro ou companhia. Mas o segredo, o verdadeiro segredo, começa bem antes disso. Começa dentro. É sobre olhar para si com gentileza, cultivar amor próprio e lembrar, todos os dias, que não há plenitude sem autoaceitação. Eu costumo dizer que dentro de cada pessoa existe uma lanterna no coração, pronta para ser acesa com simples gestos de presença. Um café tomado devagar, uma respiração consciente, um "tá tudo bem" dito para si mesmo. Esses rituais pequenos têm um poder enorme. Eles despertam autoestima, merecimento e gratidão e transformam a pressa em paz. O que antes era rotina vira ritual. E o que antes era cansaço vira disposição. Você não precisa esperar que a vida melhore para se permitir viver. É o contrário. Quando você se escolhe com amor, a vida começa a escolher você de volta. É quase mágico. Portas se abrem, pessoas certas aparecem e até o caos ganha ritmo. Hoje, o convite é simples, mas profundo. Aprenda a apreciar a si mesmo primeiro. O resto vem naturalmente. Há quem confunda amor próprio com ego inflado, mas a verdade é que o primeiro é raiz e o segundo é disfarce. O amor próprio nasce do silêncio de quem aprendeu a se ouvir, da autoaceitação que não pede aplausos para existir. É o gesto de gentileza que você oferece a si mesmo quando tudo parece desabar. É o olhar que se volta para dentro e diz: eu continuo aqui, mesmo quando o mundo parece virar as costas. Amar-se não é se achar melhor, é se recusar a se abandonar. Nos dias em que a vida pesa, o amor próprio é o cobertor invisível que te mantém aquecido por dentro. Ele te lembra que autoestima não é sobre aparência, mas sobre presença. Estar consigo, inteiro, mesmo quando a mente quer fugir. Autoconfiança não surge de vitórias externas, mas de cada vez que você escolhe se levantar, respirar e tentar de novo. E essa disposição é um ato de coragem que o mundo raramente enxerga, mas o coração sempre reconhece. É curioso perceber como as pessoas gastam energia tentando ser aceitas, quando o verdadeiro merecimento começa no simples ato de se aceitar. Gentileza consigo mesmo é a fundação que sustenta qualquer transformação real. E quem aprende a se tratar com respeito cria dentro de si um espaço seguro, uma base sólida, onde pode finalmente florescer. Talvez o próximo passo seja aprender a ouvir a própria voz com a mesma atenção que damos às críticas lá fora. Você gostou desse primeiro tópico? Ou quer que eu ajuste algum ponto no tom, no ritmo ou na profundidade antes de seguir para o próximo? É impressionante como a voz mais dura que escutamos raramente vem de fora. Ela mora dentro, disfarçada de consciência, julgando cada passo, cada erro, cada pausa. Esse diálogo interno, quando não é regado de gentileza, corrói a estrutura da autoestima. Aos poucos, a pessoa passa a viver numa casa emocional sem alicerces, onde qualquer crítica vira terremoto e qualquer fracasso parece um desabamento. Sem perceber, ela se torna refém da própria mente. Mas quando a gentileza começa a morar no mesmo lugar que o pensamento, algo muda. A pessoa passa a perceber que pode ser firme sem ser cruel, exigente sem ser inimiga de si mesma. A presença ganha espaço e o coração começa a respirar aliviado. É nesse instante que a autoconfiança começa a renascer, não como um escudo, mas como uma lembrança de que ela é digna, mesmo imperfeita. Gentileza não é fraqueza, é fundação emocional. A cada pensamento que surge, existe uma escolha: continuar reforçando os tijolos do julgamento ou reconstruir com afirmações de amor próprio e merecimento. É um trabalho diário, quase artesanal. E quando a pessoa aprende a conversar consigo como conversaria com alguém que ama, a estrutura interna começa a se estabilizar. Talvez seja aí que nasça o espaço necessário para algo novo, o momento de parar, respirar e simplesmente estar. Nem sempre é preciso uma revolução para mudar o dia. Às vezes, basta uma pausa. Um instante de respiração profunda pode ser mais transformador do que 1000 conselhos. Quando a pessoa coloca a mão no coração e apenas observa o ar entrando e saindo, algo sutil acontece. Ela volta para o agora. A presença devolve a calma que a pressa roubou. E é nesse pequeno gesto que o amor próprio se manifesta de forma silenciosa e poderosa. A respiração consciente é uma forma de lembrar ao corpo que está seguro, mesmo quando a mente grita o contrário. É como dizer para si mesmo: tá tudo bem, eu tô aqui.
Esse simples ato desperta uma disposição natural para o equilíbrio. Aos poucos, a autoestima se reestrutura e a autoconfiança deixa de ser um conceito para virar sensação. Gentileza, aqui, é permitir-se parar sem culpa, como quem dá um abraço em si. E quanto mais se pratica, mais a mente entende que a segurança não está nas circunstâncias, mas na presença. 1 minuto de pausa pode mudar o rumo de um dia inteiro. E é nesse exercício de se reencontrar que o merecimento começa a florescer, porque quem se dá atenção, se dá valor. Talvez seja nesse ponto que nasça a verdadeira virada. A decisão interna de continuar disposto, mesmo quando o mundo lá fora ainda não entende. A vida muda quando a pessoa decide estar disposta. Não perfeita, nem pronta, apenas disposta. Essa simples afirmação abre portas invisíveis. Estou disposto tem um poder que muita gente subestima. É o ponto onde o amor próprio encontra a ação. Quando se diz isso com sinceridade, o corpo responde, o coração se organiza e o universo parece conspirar com mais gentileza. Disposição é energia viva. É o primeiro passo de qualquer transformação real. A mágica está nas pequenas escolhas repetidas. É levantar um pouco mais cedo, é respirar antes de reagir, é trocar a crítica por uma afirmação positiva. É o tipo de consistência silenciosa que constrói autoestima de verdade. Porque o milagre não está no tamanho do passo, mas na frequência com que ele é dado. A autoconfiança cresce quando a pessoa percebe que está cumprindo pequenas promessas consigo mesma. E quando essa disposição se torna um hábito, a vida começa a ganhar outro ritmo. Os desafios continuam, mas a forma de enfrentá-los muda. O merecimento deixa de ser uma ideia distante e vira consequência natural de quem se escolhe todos os dias. E é nessa constância gentil que o coração aprende o verdadeiro segredo. Que o sucesso exterior nasce da leveza interior. E talvez seja o momento de aprender as ferramentas que mantêm essa chama acesa. As palavras que você repete todos os dias moldam silenciosamente a forma como se enxerga. Afirmações não são mágica, são treino. Quando alguém diz, eu mereço prosperar, eu confio em mim, minha alegria é meu ponto de partida, está educando a mente a cooperar em vez de sabotar. A autoestima cresce como um músculo fortalecido pela repetição. Amor próprio é prática, não discurso. E cada palavra gentil é um tijolo a mais na construção da autoconfiança. Além das palavras, há os pequenos rituais que fazem o corpo sorrir. Caminhar sob o sol, dançar na sala, alongar-se devagar, escrever sem pressa. Tudo isso é presença em movimento. É nesses gestos simples que a energia da gratidão se espalha pelo corpo, lembrando que alegria não é luxo, é necessidade. Gentileza consigo é também permitir-se sentir prazer nas pequenas coisas. É assim que se cultiva a disposição para os dias desafiadores. Essas práticas diárias funcionam como âncoras. Mantém a pessoa firme enquanto o mundo gira. Não é sobre controlar tudo, mas sobre escolher voltar ao centro, vez após vez. E quando esse conjunto de afirmações e rituais se torna rotina, o merecimento deixa de ser buscado e passa a ser lembrado. Porque, no fundo, a mente já sabe. Só precisa ser lembrada todos os dias, com calma, presença e gratidão. E talvez o próximo passo seja justamente esse. Lembrar-se de si. O merecimento não é um prêmio entregue a quem sofre o bastante. É uma lembrança que sempre esteve dentro. Desde cedo, muitos aprendem que precisam fazer por merecer, como se o valor humano fosse uma moeda de troca. Mas quem pratica o amor próprio descobre outra verdade. O merecimento é natural, inato, faz parte da alma. Ele floresce quando há autoaceitação, quando a pessoa se olha com gentileza e diz: eu sou o suficiente, do jeito que sou, aqui e agora. A gratidão por si mesmo é o portal para essa lembrança. Ao anotar 3 coisas que aprecia em si diariamente, seja uma qualidade, um gesto ou uma simples tentativa, a mente começa a se reprogramar. O cérebro entende que vale a pena ser você. E quanto mais se agradece, mais o coração se abre para receber. Autoestima, autoconfiança e presença deixam de ser conceitos e passam a ser estado natural. É o poder da repetição com consciência. Quando a pessoa vive em gratidão, o olhar muda. Ela para de se comparar e começa a celebrar. Essa vibração tranquila cria um magnetismo silencioso, quase inexplicável. A vida passa a responder na mesma frequência, e as oportunidades surgem com mais leveza. É o ponto onde o amor próprio e o merecimento se abraçam, e tudo parece fluir com mais harmonia. Talvez seja por isso que, quando o coração se alinha,
o mundo começa a se alinhar também. Quando o amor próprio amadurece, a pessoa começa a irradiar um tipo de magnetismo sereno. Aquele que não precisa se provar, apenas é. Há algo profundamente bonito em quem vive com presença e gratidão. Tudo ao redor parece desacelerar. Ela não busca aprovação porque já se aprovou por dentro. Essa calma contagia, e até o caos externo parece se reorganizar diante de quem carrega paz no olhar e disposição no coração. Limites claros se tornam consequência natural de quem aprendeu a se respeitar. Não é sobre afastar o mundo, mas sobre escolher o que vale a pena manter por perto. A autoconfiança se reflete nas atitudes, e a autoestima se traduz em decisões mais leves. A pessoa deixa de correr atrás do desempenho e começa a dançar com o momento, sem pressa, sem comparação, apenas com a firmeza de quem sabe seu valor e o expressa com gentileza. E o mais curioso é que quando ela para de forçar o controle, a vida começa a cooperar. As sincronicidades aparecem, os relacionamentos se harmonizam e o merecimento se manifesta em forma de paz. Não há mais urgência em provar nada, apenas gratidão por existir e disposição para seguir crescendo. E é nesse estado de presença que a vida, finalmente, volta a ter gosto de vida. No fim das contas, tudo o que você busca lá fora já está dentro de você, só esperando ser lembrado. O amor próprio é o ponto de partida, não o destino. Ele muda o jeito como você fala consigo, como escolhe, como se levanta depois de cair. E se existe uma pergunta que vale repetir todos os dias é: o que eu posso fazer hoje para me tratar melhor do que ontem? Pare um minuto, respire, olhe para dentro. Está disposto a se dar uma segunda chance? A trocar a cobrança por gentileza, a pressa por presença, o medo por disposição? Porque no fim, ninguém muda o mundo antes de mudar o próprio tom de voz interior. E talvez o que esteja faltando não seja motivação, mas gratidão por quem você já é. Agora me diga, você vai continuar apenas consumindo palavras bonitas ou vai colocar em prática o que seu coração já sabe? Se este conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre como cultivar autoestima, merecimento e paz interior. Um passo de cada vez.